Olá! Chegamos à 15ª lição do curso Crescendo na Vida Cristã. Nas últimas 3 lições, falamos sobre o conhecimento de Deus e sobre o conhecimento de Cristo. Agora, nosso olhar se volta para o conhecimento da pessoa do Espírito Santo e a sua presença na vida do crente. Guarde no coração e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Efésios 5:18. Entender a relação entre Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo é fundamental para a compreensão da fé cristã e para o nosso consequente amadurecimento espiritual. Pense e responda: quem é o Espírito Santo? O que ele faz na minha vida? O Espírito Santo é Deus e é sobre ele que vamos estudar nessa lição. O Espírito Santo é uma pessoa com natureza divina. Estava presente na criação do mundo, nos acontecimentos do Antigo e do Novo Testamentos e continua agindo nos dias de hoje. Apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, o conceito permeia todo o texto sagrado. O Novo Testamento proclama o Deus Trino revelado como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paulo afirma que há um só Espírito, um só Senhor, Jesus, e um só Deus e Pai. Efésios 4, dos versículos 4 a 6. O diagrama ao lado ilustra a Trindade de Deus de uma forma lógica. O Filho não é o Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Entretanto, o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Note, são 3 pessoas distintas e as 3 pessoas constituem um único Deus. A Trindade é difícil de ser compreendida, mas é uma verdade que encontramos nos textos das Sagradas Escrituras. O evangelista João registra as palavras de Jesus que mostram bem quem é e o que faz o Espírito Santo. João 16, 7 e 8 diz: "Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." E mais adiante no capítulo 16 do Evangelho de João encontramos: "Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer." Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa com natureza divina. Estava presente na criação do mundo, nos acontecimentos do Antigo e do Novo Testamento e continua agindo nos dias de hoje. Vamos aprender nessa lição sobre a pessoa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo convence do pecado. João 16:8 diz: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado." O verbo convencer aqui quer dizer trazer à luz, mostrar, confrontar. Esse convencimento do pecado é para produzir tristeza no coração do homem, a fim de que se arrependa dos seus pecados. É o que Paulo escreveu em 2 aos Coríntios 7:10. "Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte." Um dos ministérios do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Evangelho de João 16, versículos 8 e 9. Trata-se aqui do pecado da incredulidade,
da rejeição ao Messias. A incredulidade para com Deus leva o homem à rebeldia, à desobediência e a uma imensa variedade e profundidade de pecados. É o Espírito Santo quem dá ao homem a convicção de que é pecador. Foi ele, o Espírito Santo, quem levou a cada um de nós ao reconhecimento dos nossos pecados e à necessidade da salvação através de Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem regenerou você, transformando-o numa nova criatura e levando-o ao novo nascimento. Numa sociedade corrupta e perversa como a nossa, somente o Espírito Santo pode convencer o homem de que ele é pecador, está perdido e precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em segundo lugar, o Espírito Santo habita no crente. Essa doutrina é belíssima. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:19. Todo crente é nascido do Espírito Santo. Confirma o Evangelho de João, no capítulo 3, versos 5 a 8. E todo crente é habitado pelo Espírito, o qual não somente convence o homem do pecado, como também faz do coração humano sua habitação. A pergunta de Paulo aos crentes de Corinto é clara. Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês? Se você é um crente verdadeiro, pode ter certeza de que o Espírito Santo habita em seu coração. Não pode haver conversão, fé, regeneração, santificação sem a ação do Espírito Santo. Foi ele quem nos convenceu do pecado, quem nos regenerou e quem nos santificou. Você é um crente autêntico? Você tem certeza de que é habitado pelo Espírito Santo? Você sente a ação do Espírito Santo em sua vida? E quais são as evidências disso? Quais ações denotam essa verdade na realidade de sua vida? Em terceiro lugar, o Espírito Santo guia e ensina. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. João 16:13. No grego, a expressão consolador significa alguém chamado ao lado de outrem para ajudar. Um conselheiro, advogado, um ajudador. Sendo o Espírito Santo o Espírito da verdade, ele guia os remidos à verdade que é Jesus. Foi ele quem conduziu você a Cristo. Dia a dia, você deve se tornar mais semelhante a Jesus. O Espírito guia você, dando-lhe sabedoria nas decisões e orientando suas atividades, suas ações do dia a dia. O Espírito Santo também ensina. O Consolador, o Espírito Santo, esse ensinará a vocês todas as coisas. João 14:26. É ele quem ensina as verdades sobre o pecado, a retidão, o julgamento. Mas sua tarefa principal é ensinar a verdade de Cristo. Ele, o Espírito Santo, traz à memória do crente as palavras de Jesus. Evangelho de João 14:26. E em quarto lugar, a vida cheia do Espírito Santo. E não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. Efésios 5:18. Encher-se do Espírito não é uma opção para o crente, é uma ordem. A ideia do enchimento do Espírito é a de alguém que se deixa ser governado e controlado pelo Espírito Santo. Isso acontece através de um crescimento diário, progressivo, contínuo, sem interrupções. O encher-se do Espírito
não é receber mais do Espírito, pois isso é impossível, mas é entregar-se inteiramente a Ele. Essa ação está relacionada à vida do crente, à experiência dele com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o enchimento do Espírito que vai fazer a diferença entre o crente carnal, mundano e o crente espiritual. E isso depende somente do desejo e do empenho de cada um. Para você encher-se do Espírito, é necessário esvaziar-se das coisas deste mundo. Enquanto o mundo tiver mais de você, o Espírito o terá menos. Quando você tiver mais do Espírito, o mundo o terá menos. Quando você estiver totalmente cheio do Espírito, não haverá lugar para as coisas do mundo em sua vida. Conta-se que o famoso evangelista D.L. Moody ouviu alguém dizer: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele. E que logo a seguir, Moody declarou: farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser um homem assim. De fato, o mundo já foi impactado por algumas vidas individuais, por homens e mulheres totalmente consagrados a Deus e a sua causa. Porém, infelizmente, são histórias raras e isoladas. Estamos aqui falando de uma entrega total, absoluta. Ela deve ser feita por meio das atividades espirituais, tais como oração, leitura e meditação na palavra, louvor, serviço, dedicação, consagração, dependência e obediência. Esse enchimento se evidenciará através da sabedoria, da fé, da graça, do poder, da alegria, da humildade, do testemunho e da vitalidade da fé. A ordem do Senhor é que você seja cheio do Espírito. Deixe que Ele domine a sua vida, o seu modo de ser, de pensar e de viver. Se você vive no Espírito, ande também nele e mostre isso ao mundo através do fruto do Espírito, do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Gálatas 5:22 até o versículo 25. Agora podemos responder as perguntas do início da lição. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz na minha vida? Concluímos dizendo que não pode haver conversão, fé, regeneração, santificação sem a ação do Espírito Santo. Hoje você aprendeu. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo quem conduz o pecador a Cristo. É o Espírito Santo quem ensina as verdades de Cristo. Encher-se do Espírito é uma ordem divina. É o enchimento do Espírito que fará a diferença entre o crente carnal e o espiritual. E, finalmente, o enchimento do Espírito consiste numa entrega total, pois ele é o poder divino que tudo pode fazer na vida do crente. Assim encerramos mais uma lição. Temos a certeza que você gostou. Que Deus abençoe a cada um que ouviu essa mensagem. Até a próxima.